Fala galera, muito bem-vindos ao canal Reação Rubro-Negra. Nesse vídeo nós vamos conferir aqui mais um pouco do conteúdo aqui do Linha de Passe da ESPN, falando sobre a derrota do Flamengo para o Independiente Del Valle na primeira partida da final da Recopa. Agora a parte onde eles vão repercutir aí a entrevista coletiva, aí, ou parte dela, né, da coletiva do Vitor Pereira junto com o Fabrício Bruno, que por sinal não fez uma boa partida ontem, pelo amor de Deus. Vamos trocar de janela, lembrando aí de te pedir para se inscrever no canal. É sempre muito importante que você se inscreva aí no nosso canal aí para ajudar o canal a continuar crescendo em números. Ao se inscrever, acione o sininho, deixe sempre um comentário no vídeo, opine sobre o que a gente tá, eu tô falando daqui, você fala daí, a gente interage aí. Eu gosto muito de interagir com os comentários de vocês. Se você achar que não tem o que você comentar, você fala, pô, não tem o que eu falar a respeito do vídeo não, quero só assistir mesmo, não tem o que eu falar, eu vou dizer que tem o que você falar. Você pode me dizer de que cidade, que estado você é, pra gente poder saber até onde esse vídeo tá chegando, até onde é o tamanho da torcida do Flamengo. E agora, né, vamos lá, deixa o like no vídeo aí, se inscreva no canal. 3, 2, 1, plau. Eu tô pedindo um tempinho porque o Vitor Pereira vai falar nesse momento e a gente vai ouvi-lo. Fala, Vitor. Eu julgo que na primeira parte as melhores situações de gol foram nossas. Nós tivemos 2, 3 situações para fazer gol e acredito que se tivéssemos feito o gol teria sido uma vantagem importante para nós. Na segunda parte procuramos manter-nos equilibrados, reajustar, fazer um outro reajustamento. Levamos com um gol de bola parada. E depois disso voltamos a ter mais uma outra situação. Os jogadores que entraram bem, o Cebola ia fazendo gol, mas a eliminatória está, a Supercopa, a Recopa está em aberto e eu estou convencido, acredito sinceramente que em nossa casa vamos dar a volta ao resultado. Oi, Vitor. Bem, boa noite. Queria que você falasse o que você pensou para o jogo de hoje sem o Gerson, porque o que pareceu que voltou um esquema que o Flamengo tinha usado muito no ano passado. Se foi isso mesmo ou não, o que você pensou na armação da equipe e qual a dificuldade que você acha que o time teve para tocar a bola hoje? Foi a chuva, teve altitude ou é realmente o adversário que mais complicou? Essencialmente o adversário, que está mais adaptado do que nós, consegue pressionar, não é? Consegue pressionar. Aqui para nós pressionar não é fácil, em termos físicos não é fácil, porque a equipa vai pressionar à frente, mas depois para reposicionar nestas condições eles têm vantagem, não há dúvida nenhuma. Relativamente ao que nós fizemos, essencialmente hoje pretendemos que os três homens mais adiantados conseguissem, em transições, em termos de contra-ataque, resolver o jogo. E tivemos situações para resolver o jogo. Podia ter acontecido. Nós sentimos que na análise que fizemos ao Independente Del Valle que tem alguma dificuldade, essencialmente movimentos no espaço, essencialmente em situações de transição, e apostamos muito nisso, com 4 mais 3 pela frente, e os 3 na frente com liberdade para se movimentarem, portanto, e quase que resultava. A segunda parte tivemos que reajustar o triângulo da frente, invertemos o triângulo na frente, e passamos a uma outra estrutura, no sentido de lhes criar dificuldades na frente e de contrariar melhor a largura deles, porque é uma equipa que joga com uma linha de 5, muita variação, muito cruzamento, mas eu acho que nós estivemos bem, com exceção daquela bola parada que não conseguimos defender. Boa noite, Vitor. Ainda sobre esse novo esquema, essa nova escalação do Flamengo, se colocou em xeque muito a presença do quarteto junto com o equilíbrio defensivo, ou a maior solidez defensiva que você pretende, já falou abertamente que quer que o Flamengo tenha. Hoje o Everton voltou, mas numa posição um pouco mais recuada. Eu queria que você avaliasse esse Flamengo com esse quarteto, mas eu acho que em um novo esquema, tanto defensiva
quanto ofensivamente, porque hoje o Independente Del Valle finalizou 25 vezes contra apenas 7 do Flamengo também. Mas não finalizou 25 vezes, mas temos é que ver as oportunidades claras de golo, não é? Eu, para mim, o finalizar muitas vezes, o tirar muitos cruzamentos, não tem que se ver a qualidade, o que é que eles produziram, que efeito é que isso produziu, se tiveram grandes chances de golo ou se não tiveram. Eu acho que as nossas foram mais claras. Portanto, relativamente ao equilíbrio, todas as equipas têm que encontrar o equilíbrio, e nós podemos jogar com os 4, não há dúvida nenhuma. Eu nunca disse que não podia jogar com os 4, podemos jogar com os 4. Agora temos que nos equilibrar de alguma forma, não é? De alguma forma. Hoje, repito, em condições difíceis, porque não é fácil chegar aqui. Eles estão muito mais adaptados do que nós para jogar aqui. Conseguimos criar situações de golo, conseguimos controlá-los, e foi pena não termos finalizado, não concretizado uma das situações de golo. Portanto, mas tudo em aberto, jogamos em nossa casa, confiantes, acreditando na nossa qualidade, com a nossa torcida, e está em aberto, Este resultado não fecha nada, Fabrício, boa noite. Boa noite. Queria saber de você que no ano passado já estava no Flamengo, você viu o Flamengo virar um resultado adverso contra o Atlético Mineiro, você viu o Flamengo virar uma disputa de pênaltis contra o Corinthians. Queria que você falasse qual foi o papo de vocês agora no vestiário, visto a responsabilidade do Flamengo poder ganhar mais um título internacional agora dentro do Maracanã. Boa noite a todos. Cara, esses momentos assim é difícil falar, né? Mas a gente tem grandes jogadores e, acima de tudo, jogadores experientes que já viveram momentos grandes na carreira. Esse é mais um deles. A gente conta com a nossa torcida, total apoio dentro do nosso estádio para a gente conseguir a virada. Nada é impossível, a finalíssima está em aberto. Então a gente tem que entender mais o processo e, acima de tudo, a gente está em desvantagem. Dentro do nosso estádio, a gente tem que fazer de tudo para buscar o primeiro gol, que vai igualar a decisão, e, acima de tudo, crescer no jogo cada momento mais para buscar o resultado que a gente almeja. Obrigado, gente. Boa noite. Está encerrado. Muito obrigado. Boa noite a todos. Tá aí, então, a entrevista do Vitor Pereira. Não foi perguntado, né, porque ele não fez todas as substituições, mas Marra, ele fala muito, e pelo que a gente viu na entrevista, ele gostou do time. Ele fala muito, olha, a gente controlou a equipe, o jogo, em alguns momentos a gente teve boas chances, uma pena que a gente não conseguiu marcar. Ele parece feliz, que está em aberto, tá. Mas ele me parece mais feliz do que o futebol que o Flamengo apresentou. Mas eu acho também difícil, Marcelo, ele chegar lá e pintar um quadro altamente negativo, porque esse quadro seria negativo para ele também. Então, assim, é verdade, o Flamengo criou chances muito claras. E acho que essa é uma forma mais correta de observar também. Porque 20 e tantas finalizações, algumas na lua. O que importa é a forma que você consegue criar a situação e se essa situação é realmente clara ou não. Ainda assim, eu acho que ir por aí é meio tapar o sol com a peneira. Porque a gente tem que falar assim, de o potencial que o time do Flamengo tem e como aparece pouco o futebol do Flamengo. Quando eu falei que o transtorno era evitável, para deixar bem claro, o Flamengo desde dezembro, ou seja, antes de dezembro, né? Copa do Mundo dezembro, então novembro, já sabia que não ia ficar com o João Gomes. Já sabia que seria um novo técnico. E já sabia que o Gerson viria, tudo. Será que não teve também um erro de avaliação do papel do João Gomes? Do que ele fazia? Será que não era bem compreendido? E o Flamengo tem condição de ir ao mercado. Não precisava estar passando por esse momento agora. E lembrando, o momento agora é um Del Valle intercalado com 3 clássicos. Sim. Mas, Omar, você acha que o João Gomes... Porque esse é um ponto do qual eu discordo, assim... Essa ideia de que a saída do João Gomes acabou gerando o que o Flamengo não está conseguindo fazer. Porque... O Flamengo já não estava jogando porra nenhuma com o João Gomes aí. Tudo bem, vamos supor que hoje o Flamengo tivesse o João Gomes à disposição, né? E hoje, especificamente, não tinha o Gerson. Mas o Flamengo tem o Thiago Maia, o Flamengo tem o Vidal, o Flamengo tem o Gerson, o Flamengo tem o Pulgar. Se o Flamengo tivesse o João Gomes,
O que faria, essa é a minha questão, o que faria o Vitor Pereira para resolver essa questão? O João Gomes seria titular desse time do Flamengo? Para mim, sim. Então, para você sim, mas quem ia sair? Naquela época lá, quando se falava que ele ia sair, o Gerson ia chegar, ninguém falou isso. Vai sobrar pro menino, né? O que a gente mais via era isso. Agora eles não vão assumir. Né? O Gerson tá chegando, vai sobrar pro menino aí. O João vai acabar saindo do time, porque eu não vejo o Thiago Maia saindo desse time. O que eu mais ouvi nessa emissora aí foi o pessoal metendo essa. Então, não adianta, gente. A questão o problema do Flamengo não é a saída do João Gomes, que o time já não estava jogando nada com ele aí. O Gerson ficaria no banco? Poderia. Ele teria que buscar o espaço dele. Mas essa é a questão. O Gerson ficou um bom tempo jogando fora da posição dele, ele volta... Ninguém falou isso. A galera dizia, o Gerson chega para ser titular. Eu não consigo enxergar o Gerson chegando para não ser titular. Jogador histórico aí no Flamengo, um grande jogador, uma boa passagem pelo Olympique, vai chegar para assumir a posição. Se falava até que o Thiago Maia ia ceder de novo a camisa 8 para ele, cara. Para o Flamengo, volta ao futebol brasileiro buscando uma adaptação, mas sabendo que mês que vem tem o Mundial. Sim, a diretoria do Flamengo sabia de tudo isso. E até nas características físicas do João Gomes, que ninguém no elenco tem. Eu não estou falando, você tem que tentar buscar alguém mais ou menos do mesmo modelo. Ou dar oportunidade para alguém para chegar e jogar um pouco como aquilo. Ele é um cara que fechava e é um cara que chegava na área, como nenhum outro faz. Não, mas aquilo que o VP... Ninguém nunca disse isso. O João Gomes era criticado até principalmente pelo Mauro César, que dizia, eu não enxergo o João Gomes como esse jogador com esse extremo potencial que vai chegar na Europa fazendo barulho. Porque ele é um excelente marcador, é um bom jogador defensivo, que retoma muito a bola no campo do adversário, ótimo pressionando ali o adversário na retomada de bola, na pressão pós-perda, mas ele não chuta pro gol, não dá passe decisivo, não pisa na área, e inclusive o Mauro até elencava, dos 3 volantes aí promissores jovens que tem no futebol brasileiro, é o André do Fluminense, o Danilo do Palmeiras e o João Gomes, o André é o melhor. O pessoal falava sempre isso. Agora o João Gomes já pisa na área. Inclusive porque ele chega na área e tal. Nunca fez isso. Nunca fez isso. Quer resolver, e que ele deixou claro que seria uma coisa que ele queria resolver, até mesmo quando era ainda técnico do Corinthians, depois ele veio a ser técnico do Flamengo, eu não acho que seja algo que você resolva simplesmente tirando o Gerson e colocando o João Gomes ali. O Flamengo vai continuar com a formação de Thiago... Até porque, de novo, eu repito, o Flamengo tinha o João Gomes jogando ao lado do Thiago Maia. Sim. E não era uma avaliação, não havia uma avaliação unânime sobre o futebol que o Flamengo jogava no final da temporada, mesmo campeão da Libertadores, mesmo campeão da Copa do Brasil, com o João Gomes em campo, de que aquilo ali era o máximo que se podia fazer. Então, o que eu acho só é que aquilo que o VP pretende resolver, e entendo que ele tem razão nesse aspecto, quando ele fala do espaço das laterais e tal, tem muito mais a ver com o tal do quarteto. E já antecipo que, para mim, tirar o Everton Ribeiro não é e não será nunca a solução para isso, porque do quarteto ele é disparado o cara que mais se dedica à recomposição, à marcação. Tem muito mais a ver com o quarteto do que com a ausência do João Gomes. E aí, assim, não estou dizendo que tem que tirar alguém do quarteto, mas tem que convencer alguém do quarteto, que tem a capacidade de fazer isso, a fazer um trabalho sujo, entre aspas. É que o quarteto dificilmente seria quase que uma violência... exigir deles algo diferente do que eles entregam. Eles entregam muito bem, mas existia 2 atrás do quarteto. Agora não tem espaço. E a gente está falando de algo que já é desde o início do ano e é mesmo nos Jogos do Carioca. Aparece o espaço. Eu também acho que não vai corrigir com a volta do João Gomes os problemas laterais do campo. Estou falando o atrás. Estou falando no início, estou falando no meio, estou falando na chegada. Mas assim, tem o Gerson e o Gerson pode voltar a ser o Gerson que ele já foi algum dia. E aí ele pode voltar a fazer o que o João Gomes fazia? Pode, e ele pode ser esse cara. Sim. Mas quando o Gerson não está, o Vidal consegue fazer? Mas duas mas é muito começo de temporada também. É muito fácil, assim. O VP está na berlinda. A situação do VP sim. Vamos falar do VP, eu falo do VP. É que eu acho que tem problemas de estrutura de formação de elenco e que acho que ele também tem participação, mas é acima dele a coisa. Acima dele... Como que o Vitor Pereira tem participação na estrutura da formação do elenco? O único cara que chegou depois que ele chegou foi o Gerson, gente. Jesus Cristo.
branda a coisa. Acima do Vitor Pereira, Claro. você acha que o Gerson não é um cara que pode substituir o João Gomes de uma Eu maneira acho que ok? ele pode. Então, Eu acho Pode, que as mas duas características- competições já foram embora. O ponto é assim, As características mas são o- diferentes. o Gerson pode fazer esse papel. Ele não está querendo tomar decisões impopulares, ele está querendo juntar o 11 ideal de uma maneira funcional. O que ele está percebendo agora é que é difícil pra caramba, porque você exige um volume de trabalho sem bola e uma característica dos jogadores sem bola, que, por exemplo, se ele tivesse a capacidade do Arrascaeta fechar o lado esquerdo bem, fazer uma linha de 4 ali, Sim, sim. e aí por dentro, Thiago Maia, Gerson, ou Thiago Maia, Vidal, esse time ficaria redondinho. Sim. Mas a gente já viu que isso tem dificuldade. O Arrascaeta sofreu muito, até na seleção uruguaia, em alguns momentos, por ter dificuldade para fazer esse papel. Ele teve menos espaço do que merecia exato. Por por conta causa disso. disso. E ele não vai fazer Eu esse tenho a papel. impressão que a questão não é João Gomes ou Gerson. Porque o jogador que ficou fora do time quando o João Gomes estava atuando e muito bem era o Vidal. Sim. Ah, o Gerson não estava. Ok, não estava, mas o jogador que foi pro banco, que ficou no banco, foi o Vidal. O Vidal, verdade. O João Gomes jogava para o Vidal ser reserva. Sim. Então, a falta que ele faz é o tipo de atuação defensiva, a cobertura de campo, a juventude que ele tinha, a entrega física, etc. e tal. O jogador formado no Flamengo, surgiu no meio de um campeonato estadual, foi ficando porque teve muita personalidade, bastante futebol e, evidentemente, faz muita falta. Agora, a saída de um, a chegada de outro, essas coisas acontecem, né? São situações normais, são trocas normais. O Flamengo não tem um substituto para ele, para o João Gomes, em termos de característica. Mas isso não significa que outros jogadores não possam atuar ali. O jogador a atuar ali não é o Gerson, é o Vidal. Hoje, o Vidal fez uma boa partida enquanto teve, defensivamente falando, enquanto teve força descobrindo o lado esquerdo. para jogar. Defensivamente, da Agora, turma foi o que mais fez. Me chamou a atenção algo que o Vitor falou. Nós acreditávamos que os três da frente seriam capazes de decidir o jogo numa transição. E isso quase aconteceu. Fato, isso quase aconteceu. Mas não foi um volume assim, né, tão grande. Isso aconteceu duas vezes, uma com maior clareza, digamos, que foi a bola do Gabriel no primeiro tempo. E o Ramires fez umas boas defesas também, né? Falando sobre característica de jogadores, que é o que a gente mencionou no início, talvez essa ideia do Vitor hoje, ganhar na transição, tenha sido algo específico para o Del Valle fora de casa. Sim, pode ser. Mas o time do Flamengo não é isso. Exato. O time do Flamengo não é um time que ganha na transição. É muito pouco. Tanto que hoje, assim, teve até uma situação de 3 contra 3 assim, no segundo tempo, que o Arrascaeta carrega, espera alguém chegar e não consegue... O que é esse time? Quer dizer, o que esse time nos acostumou a ver? Um time de aproximação, de troca de posicionamento, de jogadores que querem interagir, que se conhecem bem, que querem jogar, que querem ter a bola, que querem tomar decisões sobre pausa e aceleração conforme aquilo que eles acham, que deve ser feito na tomada de decisão jogador dentro de campo. O Flamengo tem vários jogadores assim. Então, de novo, talvez o Vitor tenha tomado uma decisão sobre como vamos vencer hoje, como vamos tentar vencer específica pro jogo para de hoje. Tá. Isso é o trabalho dele. E tudo bem. Isso é o trabalho dele. Exato. Fez sentido uma jogada. Então, não, aí que tá, e André, aí, o que e eu- veio a derrota, né? Mesmo, o que eu então não concordo- fez sentido o jogo. Então, mas é que eu acho assim, como plano e como projeto de você olhar para esse jogo e dizer que nesse jogo especificamente, pelo contexto, pelo adversário, pela altitude, tá, pelas ausências, por tudo, todo o contexto, você dizer que nesse jogo você vai querer vencer dessa maneira, eu acho que tudo bem. Não vejo nenhum problema dele dizer isso e acho que os times de futebol, os melhores times de futebol, eles têm que ter essa possibilidade também. Eles têm que ter alternativas, maneira de jogar e maneira de vencer os seus jogos. Claro. O que eu discordo não é do plano, não é da ideia de vencer eventualmente o jogo de hoje assim. É achar que, por conta das duas chances, uma delas mais clara, deu certo. Deu certinho porque meu plano era vencer o jogo na transição, no contra-ataque, e o Gabigol perdeu um gol. Porque aí o Del Valle pode falar também que 1-0 ficou baratíssimo pelo Exato. Sim, porque também tiveram outras chances. Porque a bola bateu na mão. Mais, Sim, aliás. Eu acho que pode falar muito mais isso. Então, assim, o plano, até você pode concordar com a ideia do plano. Mas dizer que esse plano deu certo e que o Flamengo fez uma boa atuação, mesmo que esse fosse o plano, aí eu discordo. Olha, daqui a pouquinho a gente vai mostrar as entrevistas, tem mais polêmicas para a gente falar no segundo tempo. O Santos, também achei o Santos muito inseguro. Talvez realmente
a velocidade da bola tenha feito isso com o goleiro do Flamengo, e a gente vai falar sobre isso. A gente vai para um pequeno intervalo aqui no Linha de Passe, daqui a pouquinho a gente volta e tem... Então nós vamos pro intervalo também aqui, parar esse vídeo por aqui. Cara, eu achei que, na minha opinião, até já disse isso no outro vídeo, o Flamengo jogou um bom jogo no primeiro tempo, enquanto teve pique, realmente. Talvez, de fato, o Vitor Pereira devesse ter feito mais substituições e mais rápido no segundo tempo. O time cansou. Só que assim, ele olha pro banco, tá? Ele tem o Cebolinha que acabou entrando, mas aí você observa, tem os meninos lá, o Matheus Gonçalves, o Matheus França, não sei se o Verton tava. Pô, vai botar o Mateusão? Pô, saca? Difícil, né? E aí, de repente, ele lança um menino, tira o Arrascaeta, tira um Pedro pra botar um... Não sei se não fosse o Pulgar entrando. Tira o Pedro pra botar um garoto. Aí o garoto acaba sofrendo, sentindo a pressão. Pô, sabe? Fica complicado aí um pouco. Mas eu achei que no primeiro tempo o time foi até bem. No segundo tempo caiu bastante. E aí a gente acabou ficando refém aí. E essa questão que eles falaram muito do João Gomes aí, cara, eu acho que é muito dessa coisa da pressão pós-perda, que ele era um cara que ajudava muito o Flamengo a recuperar a bola rápido no campo de ataque e continuar fazendo pressão, o que faz com que o adversário fique correndo atrás da bola e se canse mais rápido, né? E o Flamengo, uma vez com a bola, o time fica mais descansado, a defesa consegue avançar para compactar o time e fica mais se posicionando ali mais parada, então os caras conseguem ficar mais descansados, que é muito melhor do que quando você fica naquela trocação, correndo atrás da bola e correndo com a bola, correndo atrás da bola, correndo com a bola. Então realmente a presença de um cara tipo o João Gomes ajuda, mas na época que ele tava, ele não era essa unanimidade aí. Até um amigo chegou a afirmar aí que ele era bom chegando na área, uma coisa que o João Gomes não fazia, não sei de onde ele tirou isso. Tá jogando conversa fora aí. Ele nunca teve presença de área, nunca foi um cara que ajudava na destruição da jogada adversária, na construção da nossa. Ele ajudava na recuperação da bola e ajudava defensivamente. Ali cobrindo o lado dele, o lado esquerdo, onde ele atuava. Mas quando ele tava por sair, o Gerson por chegar, todo mundo exaltava que o Gerson vai chegar para assumir a titularidade, vai sobrar pro menino. O João Gomes vai esperar um pouquinho, vai pegar um banquinho aí pro Gerson, que não sei o que. Era isso que se falava na época. Bom, comente aí a respeito do que você viu nesse vídeo, quero saber sua opinião, é sempre muito importante. Se não tiver o que falar sobre o vídeo, me diz só de que cidade e que estado você é, pra gente saber até onde esse vídeo tá chegando e até onde vai o tamanho da torcida do Flamengo. E é isso aí. Deixa um like no vídeo, vou ficando por aqui, grande abraço pra todo mundo, fique todo mundo na paz e fui.